A reforma tributária, ela trouxe uma mudança muito expressiva nos tributos que nós temos hoje, como o PIS, a COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI. São 5 tributos que estão sendo substituídos pelo PIS, que está sendo trocado PIS e a COFINS pela CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ISS e o ICMS estão sendo trocados pelo IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços. O IBS de competência dos estados e dos municípios e a CBS de competência da União. Por outro lado, nós ainda temos a troca do IPI, que não deixa de existir. Ele muda o seu formato, mas ele passa a ter muito mais peso agora com o IS, o Imposto Seletivo, que vai ter incidência sobre todos aqueles bens e serviços que podem ser prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Nesse novo contexto, com esses novos tributos, nós teremos uma base ampla. Todas as operações poderão ser tributadas. Então, a locação, por exemplo, que hoje não tributa nem ISS e nem ICMS, seguramente será tributada pelo IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. O IVA dual que nós teremos no Brasil, a composição da somatória entre IBS e CBS. Isso nos dá uma nova composição também de alíquotas. Nós teremos muitas possibilidades de alíquotas no Brasil. Serão 5.569 municípios que poderão definir as suas alíquotas em conjunto com a alíquota do Estado para o IBS. Então isso dá uma variação muito expressiva. Por outro lado, nós temos uma simplificação do sistema, porque nós não teremos mais todas aquelas complexidades de creditamento. O creditamento ele passa a ser amplo, tudo vai dar crédito. Então nós não teremos mais aquelas discussões que temos hoje, se é insumo, se não é, se eu posso me creditar ou não posso de PIS e COFINS ou de ICMS em determinadas atividades da minha empresa. Qualquer empresa vai poder se creditar do Imposto sobre Valor Agregado. Do IBS não, ele terá aqui um pouco de uma diferença em relação à sua composição, que é muito importante para essas empresas que muitas vezes terão a incidência dupla do IVA e do imposto seletivo, para aquilo que faz mal à saúde, como, por exemplo, cigarros, bebidas alcoólicas, entre outros produtos e serviços, eventualmente, que você venha a produzir. O IVA, ele ainda nos trará uma série de complexidades de operação, porque nós teremos que lançar tudo aquilo que é adquirido pela empresa. Então isso vai dar mais trabalho. Fatalmente nós teremos que ter notas fiscais de todas as aquisições, o lançamento dentro do mês. Nós não podemos deixar para o próximo mês, porque senão essa empresa vai tributar um IVA maior do que ela deveria, porque é sobre o valor agregado. Vale destacar que as alíquotas passam a ser por fora, não são mais por dentro, como nós temos hoje na incidência dos tributos atuais. E além disso, nós teremos uma longa transição, que começa em 2026 e só termina em 2033. A reforma tributária certamente é uma grande oportunidade para todos nós. Ela nos permite que todo o sistema vai ser reconstruído. Com ele, nós podemos vender muito mais planejamento tributário para essas empresas. Podemos ajudá-las a se prepararem para os cadastros de itens, de fornecedores, de clientes, se prepararem para uma gestão muito mais voltada, de fato, para uma contabilidade estruturada e não só para uma geração de guias, como nós tínhamos até então. Essa nova vertente, esse novo momento que nós vivemos no nosso país da reforma tributária vai nos colocar no protagonismo, vai colocar você como protagonista, contador, contadora. Porque esse é o momento em que as empresas mais precisam da gente. Elas precisam de consultoria, elas precisam de entendimento, elas vão precisar de um planejamento não uma vez só para olhar a reforma tributária, elas vão precisar de planejamento tributário todos os anos. E ele começa agora, em 2024. Você pode vender planejamento tributário por R$5.000, pode vender planejamento tributário por 10, 15, 20, ou até em modalidades diferentes, com percentual de sucesso, por exemplo, na redução da tributação. Você pode voltar no tempo para olhar os últimos 5 anos dessas empresas e recuperar tributos agora, porque começou uma contagem regressiva a partir da reforma tributária tendo sido promulgada. Este é o melhor momento para você levar isso para novos clientes, para você buscar aquele cliente do contador que não se preparou para a reforma tributária, do contador que está achando que pode chegar lá em 2026 e aí acordar para uma reforma tributária. Não, esse é tarde.
As empresas estão procurando agora sobre esse tema. Elas estão em dúvida, elas estão com medo e elas precisam de apoio. Nós, na Reut, já fizemos uma série de planejamentos tributários baseado em reforma tributária. Mostramos para as empresas os impactos de caixa, que elas precisam se preparar desde já para investimentos, para reorganização de modelos de negócio, para renegociação com fornecedores, com clientes, entender quem é meio e quem é fim de cadeia, quem não gera crédito e quem gera crédito. Tudo isso leva a você, contador, contadora, para que nós possamos levar muita informação, muito conhecimento estruturado, estratégico de transformação. Esse é o grande momento para que a gente possa lucrar muito com a reforma tributária. A reforma tributária não é uma opção, ela é uma obrigatoriedade. Então não adianta você dizer que não tem tempo para estudá-la. De fato, você precisa se dedicar a isso. Então segue aqui no nosso canal, acompanhe o nosso conteúdo, porque é isso que vai te ajudar a ser protagonista nessa história. São 10 anos de reforma tributária, são 10 anos longos para que você possa ter muito mais clientes, operar com planejamento tributário, aumentar as suas ofertas no seu escritório contábil e aumentar principalmente a sua lucratividade, colocando os seus clientes num cenário muito promissor, para que eles sejam beneficiados pelas mudanças. É isso que nós temos que saber explorar agora.